Bem, pessoal, corrigindo a atividade 8, onde nós vamos usar os ângulos chamados de ângulos notáveis, que é 30, 60 e 45 graus, utilizando seus senos, cosseno e tangente, que já são conhecidos através da tabela, né? Então vamos lá. No número 1, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um triângulo retângulo, né? Aqui um ângulo de 30 graus. Vejo que esse lado aqui mede 10 centímetros e esse aqui x centímetros, que eu não sei o quanto é. Bem, se está dado um ângulo de 30 graus, eu tenho que observar, com relação a 30 graus, esse cateto é cateto oposto e esse x é a hipotenusa. Relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa é a relação de seno, né? Então eu vou fazer seno de 30 graus igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Segundo a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, eu tenho que o seno de 30 vale meio, né? Então agora é só fazer a multiplicação cruzada. X é igual a 20. Então, na realidade, a medida de x é 20 centímetros. Ok? Prosseguindo aí. Na número 2, no esquema abaixo temos duas velas e os seguintes ângulos: 30 e 60 graus. Determine a altura das velas do bar. Bem, como é que estão as velas? Ó, as velas estão assim, ó. Uma aqui e a outra está aqui, né? Na primeira vela, eu já sei que aqui são os ângulos retos, aqui mede 1 metro e aqui mede 1,5, né? Aqui 30 e aqui 60. Bem, eu quero calcular a altura, então nesse triângulo aqui eu quero calcular a medida desse lado, que eu vou chamar, né? Aqui, vou chamar aqui, ó, de x, e aqui eu vou chamar de y, tá? Observa aí que é para cada um triângulo. Então, olha só, no primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 30, com relação ao ângulo de 30 graus, esse cateto é cateto oposto, e esse x aqui, ó, esse x aqui, é o que? Cateto adjacente, né? Então, para calcular o valor de x, eu vou ter que usar a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente. Tangente de quem? De 30 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bem, quanto vale a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3, né? Então, olha só, raiz de 3y, né, é igual a 3. E y vai ser 3 sobre raiz de 3. Racionalizando o denominador aí, né, eu tenho que y é igual a 3 raiz de 3 sobre 3, dividindo aqui da raiz de 3. Né? Bem, esse valor raiz de 3 pode ser a resposta, assim como eu posso usar a sua aproximação, que seria 1,7 metros. Né? Só para a gente ter uma ideia de medida. Aqui no raiz de 3, como resposta, já está bom, né? Mas é que às vezes a gente utiliza esse número e a gente não tem ideia da altura. Bem, aqui, com relação ao ângulo de 60 graus, 1,5 é cateto adjacente e o y, né, é cateto oposto, né? Então eu vou fazer aqui a tangente de 60. Tangente de 60 graus é cateto oposto, né? E aqui eu usei o y, não era y, né? Vou mudar aqui, ó. Tudo, aqui é o x. Estou calculando primeiro x. X. Né? Que agora que é o y ali. Oh. Bem, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto vale a tangente de 60? A tangente de 60 vale raiz de 3. Então aqui é como se tivesse 1, né? Y é igual a 1,5 raiz de 3. Ou seja, né? Se eu não quiser parar por aqui, 1,5 vezes 1,5
7, né? Fazendo aí 1,5 vezes 1,7, nós temos 2,55 metros, tá? Em termos de resposta, para o cálculo, essa aqui é suficiente. Porém, para a gente entender a medida, né, nós vamos até esse ponto. Bem, seguindo aí, chegamos na questão número 3, onde pede-se para nós fazermos uma análise com relação à altura de um triângulo. Bem, o triângulo é um triângulo que tem esse formato aqui. Aqui mede 30 graus, aqui mede 30 graus. Eu quero saber a altura, que eu vou chamar de x. Eu sei que a altura faz ângulo de 90 graus com a base. E isso tudo mede 26 centímetros. Agora, os meus ângulos não são iguais aqui? Então esse triângulo é um triângulo isósceles. O que isso quer dizer? Que a altura divide essa base aqui ao meio. Então aqui mede 13 e aqui mede 13. Para calcular a altura desse triângulo, olha só, eu vou considerar apenas uma das partes, né? Por quê? Porque aqui é cateto oposto e aqui é cateto adjacente. Ok? Dessa forma, através da tangente de 30, que é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, eu vou chegar ao resultado. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, x vezes 3, 3x, é igual a 13 raiz de 3. Ou seja, x é igual a 13 raiz de 3 sobre 3. E aí, isso aqui já é o suficiente para a gente saber, né, a resposta. Tá? Mas se eu quiser, eu posso fazer, no lugar de raiz de 3, 1,7, e aí eu vou ter 13 vezes 1,7 dividido por 3, né? O que vai dar aproximadamente, isso aqui é uma resposta, tá? Mas se eu fizer a aproximação do raiz de 3 para 1,7, eu tenho 13 vezes 1,7 aproximadamente, né? Dividido por 3. O que daria algo em torno de 7,4 centímetros. Tá? Porém, essa resposta aqui é satisfatória na questão 3. Apagar aqui e dar prosseguimento na questão 4. Né? Então, seguindo aí na questão 4, nós temos, no esquema abaixo temos 3 casas distantes entre si. Responda. Bem, observe o seguinte, eu tenho correio, escola e a casa da Ana. Bem, aqui ó, casa da Ana, aqui correios, aqui escola, né? Então a casa da Ana está aqui, o correio está aqui e a escola está aqui. Eu sei que do correio até a escola eu tenho 800 metros. Bem, o correio está para, digamos assim, o leste. Né? A escola está para o leste do correio e a casa da Ana está para o norte. Então o que acontece aqui? Formou um ângulo de 90 graus. Né? Então eu não sei qual é a distância do correio até a casa da Ana, como também não sei a distância da casa da Ana até a escola. Porém, o ângulo que vai se formar aqui, né, é um ângulo de 45 graus. Então temos um triângulo retângulo, né, a número 4,
com ângulo de 45 graus. Bem, qual a distância entre a casa da Ana e a escola? Bem, isso aqui, com certeza, é a hipotenusa, né? Está do lado oposto ao ângulo reto. Esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto. Cateto adjacente, cateto oposto. Então, qual é o cálculo que eu faço para achar a distância da casa da Ana até a escola, se eu tenho a distância do correio até a escola? Bem, cateto adjacente e hipotenusa, né? Eu vou usar cosseno. Cosseno de qual ângulo? Do ângulo que está sendo dado, que é justamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bem, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? Então significa dizer que raiz de 2 sobre 2 é igual a 800 sobre x. Multiplicando cruzado, raiz de 2x é igual a 1.600. Ou seja, x é igual a 1.600 dividido por raiz de 2. Eu posso racionalizar, né? Vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai ficar 1.600 raiz de 2 sobre 2, ou seja, 800 raiz de 2. Bem, essa é a distância, né? Mas essa distância não fica muito legal, né? Bem, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então eu tenho 800 vezes 1,4 igual, eu posso dizer assim, ó, que é aproximadamente 1.120 metros de distância, né? Essa é a resposta da letra A. Agora, na letra B, nós temos como pergunta a distância entre o correio e a casa de Ana. Bem, se eu tenho isso aqui e quero saber isso, né? Se eu tenho o cateto adjacente e quero saber o cateto oposto, eu posso calcular a tangente, né? E olha só, sempre que eu puder calcular a tangente de 45 é melhor, né? Eu sei que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que é melhor utilizar a tangente de 45? Porque é 1. Né? Então, olha só, aqui é como se eu tivesse 1 sobre 1. Y igual a 800. Então, na letra B, a distância entre os Correios e a casa de Ana é 800 metros. Né? Terminamos aí a número 4. Para finalizar, nós temos a número 5. Determine a altura da torre, já que o ângulo encontrado pelo teodolito, né, foi um ângulo especial, um ângulo de 45 graus. Bem, vamos observar aí a questão, porque ela é mais complexa do que parece. Né? Observe o seguinte. Aqui assim está se formando um ângulo de 45 graus. Porém, eu tenho um pedaço para baixo, né? E eu tenho uma diferença de altura aqui, ó, de 1,5. Então, o meu ponto de observação foi posto a 1,5 metros de altura e se formou. Então, eu tenho que considerar isso aqui. Observa aí na resolução da equação. Eu sei que aqui tem 47 metros, né? Então, eu quero calcular esse pedaço aqui que eu vou chamar de x. Tá? Ok? Bem, vamos lá. Deixa eu colocar em preto para ficar melhor, para a visualização de vocês. O teodolito está aqui. A medição bateu-se por aqui. Esse é o ponto de observação.
Essa reta pontilhada tem 47 metros e ela forma um ângulo reto aqui. Essa diferença aqui do chão, que é a que se reflete aqui, é 1,5. Então eu tenho que calcular isso aqui, esse pedaço, para somar com isso e assim ter a altura. Mas o ângulo formado aqui foi o ângulo de 45 graus. Bem, esse 47 metros é cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. E esse x é cateto oposto. Bem, tangente, né? Tangente de 45 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 45 é 1, então seria 1 sobre 1 igual a x sobre 47. Ou seja, na multiplicação cruzada nós temos que x é igual a 47. Mas a altura do teodolito não é x. A altura é x mais 1,5. Ou seja, 47 mais 1,5. 48,5 metros. Com isso, fechamos a correção do exercício número 8, das atividades número 8.